O Instituto Vale do Jaguaribe, IVJ, em parceria com a Faculdade do Vale do Jaguaribe, traz para você o Vale Conexão. Como o próprio nome diz, um vale, um endosso à união de forças de ideias que conectam o Vale do Jaguaribe com o desenvolvimento sustentável, com o futuro e com o planeta. E no programa de hoje, um assunto que mexe com a nossa vaidade, com a nossa autoestima. Antes de responder quem somos, é essencial que a gente saiba de onde veio e para onde caminha. No programa de hoje, estaremos recebendo o político e presidente do INESP, George Valentim, numa palestra sobre a importância do planejamento integrado e as perspectivas do PDUI, com mediação de Dr. Pedro Henrique Chaves Antero. A partir desta conversa, você saberá como planejar e produzir tempo e reduzir gastos, como também que o planejamento eficaz orienta no desenvolvimento regional. Aqui você se identifica, aqui vale a sua inteira conexão com a gente. Dr. George Valentim, presidente do INESP, Instituto de Pesquisa, ligado à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Eu o apresento em poucas palavras. Ele é formado em administração de empresas, formado em direito, é político, exerceu inúmeros cargos públicos no município de Maranguape, sua terra. Foi prefeito de Maranguape, foi deputado estadual e hoje é presidente do INESP, o Instituto de Estudos e Pesquisas. Doutor Valentim, você participa hoje de um evento organizado pela Faculdade do Vale do Jaguaribe, pelo Instituto Vale do Jaguaribe, chamado Vale Conexão. Já falamos aqui muito do Tá Valendo. Tá Valendo é um dos programas desse instituto. Mais do que uma tecnologia social, o Tá Valendo é um conjunto de valores do povo de Aracati que tentam levar adiante uma mensagem que possa unir as comunidades do Vale do Jaguaribe e do Litoral Leste. Tá Valendo, portanto, professor, é uma ação humanitária de grande importância, de grande alcance para a nossa região. E o Vale Conexão, que é esse programa do qual você está participando hoje como conferencista, e aqui já estiveram presentes outras pessoas, outros convidados, ele objetiva levar conhecimentos às populações da região. Vale Conexão, ou seja, unir o vale para obter soluções viáveis para o seu desenvolvimento. Portanto, é a nossa missão de faculdade, é a nossa missão formar líderes, é a nossa missão. Então, esses líderes estão sendo formados através do trabalho interno aqui na faculdade, através das aulas, dos cursos, mas também através das ações que se desenvolvem em toda a região, através dos nossos professores, dos nossos alunos. O senhor faz parte, portanto, desde agora, deste Vale Conexão, desse programa, e é responsável também por uma parte da difusão de conhecimentos de interesse da região. Então, meus amigos, apresentado o doutor George Valentim, passo a palavra para que ele disserte acerca do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Boa noite. Primeiro aqui agradecer ao convite do Instituto Vale do Jaguaribe, da Faculdade Vale do Jaguaribe, a oportunidade na qual a gente cumprimenta o Dr. Pedro Henrique, aqui Antero, e em seu nome cumprimentar todo o corpo de funcionários, colaboradores da instituição mantenedora aqui da faculdade. Cumprimentar também o professor Marcos Vieira, que
foi colaborador aqui da faculdade durante algum tempo e fez essa conexão também para que hoje a gente pudesse estar trazendo um pouco dessa palavra para vocês e trazer o nosso agradecimento como presidente do INESP, que é o instituto vinculado à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, cujo presidente é o deputado Zezinho Albuquerque, que tem exatamente por objetivo levar essa discussão, levar, professor Garcia, essa discussão para todas as 184 cidades do Estado do Ceará. Levar, além de prestar o assessoramento técnico às comissões, aos 46 deputados estaduais e ao funcionamento da Casa Legislativa, também tem por objeto, também tem por missão levar várias discussões, várias temáticas para os inúmeros municípios do Estado do Ceará. Então, é um prazer muito grande a gente estar aqui, mais uma vez agradecendo, também de ter participado, dado essa colaboração para impressão na própria gráfica do INESP, de alguns exemplares da revista Tá Valendo, desse programa de protagonismo juvenil, que tem por objetivo formar líderes, como bem o professor Pedro Henrique falou, no momento em que a gente está tão carente de lideranças no Brasil, no Ceará, e também no município histórico, como o município de Aracati, aqui que a gente cumprimenta aqui o nosso radialista, o Tácito, ex-vereador aqui do município, numa oportunidade em que a cidade está completando 175 anos de história, uma das cidades mais ricas, mais prósperas, que tem um patrimônio histórico fantástico. Somente Aracati, Icó e Sobral são as 3 únicas cidades, dentre as 184 do Estado, que são aí classificadas como patrimônio histórico da humanidade pelo IPHAN. Então, realmente, Aracati tem muito que se orgulhar da rica história ao longo desses 175 anos de emancipação política. Nesse contexto acadêmico da FVJ, nesse contexto alusivo aos 175 anos da cidade de Aracati, que a gente traz essa pequena discussão. Isso aqui vão gerar inúmeros trabalhos, já foram gerados inúmeros trabalhos acadêmicos, inúmeras teses de mestrado e doutorado sobre o tema principal dessa nossa conversa, sobre o tema principal dessa nossa fala. O professor Pedro Henrique já nos apresentou, mas meu nome é George Valentim, sou natural da cidade de Maranguape, aqui próximo a Fortaleza, são apenas 30 quilômetros de Fortaleza, a minha cidade natal, que eu tive a honra, professor Pedro Henrique, de ter sido secretário de Educação da minha cidade, de ter sido prefeito entre os anos de 2009 e 2012, de ter exercido o mandato de deputado estadual por um período, como deputado estadual, e de ter dirigido o PROCON de Fortaleza na primeira gestão do prefeito Roberto Cláudio. E hoje, a convite do presidente Zezinho Albuquerque, a gente está no exercício da presidência do INESP, que é esse órgão, como a gente falou, de assessoramento técnico da Assembleia, que tem por missão prioritária qualificar o debate em torno das questões da agenda pública, por meio de uma base de informações confiável e organizada sobre a realidade, orientando a crítica e a tomada de decisões do Parlamento. Afinal de contas, hoje a competência da Assembleia Legislativa, composta por 46 deputados estaduais, versa sobre as inúmeras matérias que são oriundas da própria Casa ou as matérias que são encaminhadas pelo governador Camilo Santana, como chefe do Poder Executivo. Então, todas essas matérias, antes de tramitar, passam pelas comissões técnicas, passam pela Procuradoria Jurídica da Casa e tem toda uma discussão interna e externa com a sociedade civil organizada antes de ir para a votação no Parlamento. Então, o INESP faz essa conexão, essa ponte entre a assessoria técnica do Parlamento e a sociedade civil organizada através dessa nossa ida às 184 cidades do Estado do Ceará, desde que haja temas relevantes para serem abordados, como hoje é o caso de falar do desenvolvimento regional e de falar do plano de desenvolvimento urbano integrado, no momento em que a gente vive uma insatisfação generalizada, salvo raras exceções, por parte da população com relação à qualidade na prestação dos serviços públicos e o atendimento aos anseios das demandas da sociedade. Hoje é público e notório, qualquer pesquisa que se faça no Brasil,
como está difícil a prestação dos serviços essenciais de saúde, de educação, de saneamento básico, de qualificação, de geração de emprego e renda. E isso vem mostrando, ao longo dos anos, que os municípios, no âmbito local e de forma isolada, não são mais capazes de resolver na plenitude os anseios e os interesses da sociedade. É por isso que, ao longo dos anos, aquele planejamento que se dava no âmbito exclusivo das cidades passou a ser tratado no âmbito, no mínimo, regional. As dificuldades passaram a ser compartilhadas com os municípios vizinhos na busca da otimização dos recursos e na busca de encontrar uma melhor prestação dos serviços essenciais para atender às demandas da sociedade. Por isso que hoje nós temos aqui duas palavras-chave dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo acadêmico. É o desenvolvimento regional versus sustentabilidade. Hoje não tem mais como se falar em desenvolvimento regional sem agregar o tripé da palavra sustentabilidade, que hoje se baseia em 3 pilares: o pilar da economia, o pilar da justiça social e o pilar do ambientalmente correto. Economicamente viável, porque não tem empresário nenhum que invista numa cidade ou numa região sem saber que o seu capital haverá um retorno financeiro. Porém, não há que se fazer esse investimento econômico sem que a gente tenha como precaução não afetar o meio ambiente para gerações vindouras e muito menos que esse investimento, que foi economicamente viável e que protegeu o meio ambiente, que ele sirva para a geração de emprego e renda para transformar uma vida digna e justa para os cidadãos daquela localidade, daquela cidade ou daquela região. Nesse contexto é que se tem o tripé da sustentabilidade, quando ela é economicamente viável, ambientalmente correta e socialmente justa, que tenha retorno financeiro para o investidor privado, mas que não agrida o meio ambiente a ponto de inviabilizar para gerações vindouras e que ele seja socialmente justo, em que ele proporcione o bem-estar da coletividade através de uma vida digna e justa, principalmente para aquelas pessoas mais carentes. Então, hoje, o tripé da sustentabilidade está diretamente ligado ao desenvolvimento regional nessa expectativa, nessa perspectiva de que, atualmente, os problemas de ordem da prestação dos serviços essenciais não podem mais ser resolvidos no âmbito local, e sim no âmbito regional, como uma forma de otimização de recursos, de somar esforços com todos os atores. Hoje não se congrega mais a responsabilidade apenas para o poder público, tem que ser uma responsabilidade compartilhada entre o poder público, o terceiro setor, que são a sociedade civil organizadas, associações, ONGs, OCIPs, institutos, a participação de organizações do Sistema S, como a gente tem aqui o SEBRAE, e principalmente e também a iniciativa privada. Afinal de contas, empresários conscientes, que respeitem o meio ambiente e entendam da solidariedade, são importantes para o desenvolvimento regional. Que aqui a gente explica em algumas palavras, esse material também vai estar à disposição, alguns conceitos de desenvolvimento regional, onde se estuda meios de desenvolvimento da região, focando suas potencialidades, através da união dos vários agentes da produção, não apenas o setor público, não é mais só prefeitura, governo do estado e governo federal, é o conjunto dos agentes de produção daquela localidade, poder público, sociedade civil organizada, terceiro setor e iniciativa privada, objetivando a geração de trabalho e renda para a população. É o resultado de um processo cooperativo dos atores sociais locais. Cabe à administração municipal o papel de agente disseminador e facilitador de desenvolvimento. Não é o responsável único, mas uma administração municipal que tenha a consciência da importância desse processo e sirva como agente disseminador, catalisador, organizador desse processo dos agentes que atuam naquela região.
é fundamental para possibilitar expandir o horizonte do desenvolvimento regional em todas as suas vertentes. Então, quando a gente tem aqui na participação de ex-vereadores, de acadêmicos, de pessoas que vivenciam a cidade de Aracati, de todo o litoral leste, a gente sabe da importância que tem as administrações municipais, não como responsáveis exclusivos para esse processo de desenvolvimento regional, mas são os grandes catalisadores, incentivadores e disseminadores desse processo na busca da otimização dos recursos e na busca de uma prestação de serviço de qualidade. E aqui o Estado do Ceará já há algum tempo vem mostrando a importância de se planejar de forma regional, seja nos instrumentos contábeis, como o plano plurianual, como a lei orçamentária, seja como os instrumentos de participação social, como a lei, como o orçamento participativo. Já há algum tempo o Estado do Ceará trabalha com 14 regiões administrativas. Como exemplo, aqui o litoral leste, onde faz parte a cidade de Aracati. Mas a gente tem 14 regiões administrativas: Cariri, Centro-Sul, Grande Fortaleza, Litoral Leste, Litoral Norte, Litoral Oeste, Vale do Curu, Maciço de Baturité, Serra da Ibiapaba, Sertão Central, Sertão de Canidé, Sertão de Crateús, Inhamuns, Sobral e Vale do Jaguaribe. Então, o Estado do Ceará já deu essa demonstração de que o planejamento não deve ser focado mais somente no âmbito local, somente numa cidade específica, mas sim que engloba hoje um planejamento regional para que aquele conjunto de municípios associados, eles possam encontrar de forma mais facilmente, tendo em vista os recursos que são escassos, encontrar de forma mais facilmente a solução para os seus problemas, a solução para encontrar um desenvolvimento regional pleno. E aqui a gente trouxe um exemplo próximo da realidade de vocês, que é um projeto que foi articulado pelo SEBRAE, um projeto chamado Rota das Falésias, que a gente fez uma pesquisa e encontrou, professor, como um exemplo mais próximo da realidade do litoral leste, a realidade de Aracati, que foi um projeto capitaneado pelo SEBRAE, como organização do Sistema S, que unificou as belezas históricas, os atrativos naturais e turísticos de várias cidades, que começa lá no Eusébio e vai até Icapuí, passando por Beberibe, passando por Aracati, passando por Aquiraz, encontrando as belezas do Porto das Dunas, em Fortaleza, do Beach Park, da rede hoteleira, articulado pelo SEBRAE, com a participação da iniciativa privada, com cursos de qualificação dados pela Secretaria de Turismo do Estado, o que envolveu o poder público, o que envolveu a iniciativa privada com a rede hoteleira e com a divulgação de bares e restaurantes e outros atrativos culturais, com a participação do poder público local na divulgação de atrativos culturais e turísticos que são administrados pelas prefeituras, como o Museu de Aquiraz, como os engenhos de Pindoretama. Enfim, a Rota das Falésias traz nessa oportunidade algo que é próximo da realidade de vocês e que se encaixa nesse exemplo que a gente quer dar de desenvolvimento regional, onde vários parceiros de alguns municípios limítrofes se unem, se articulam com a parceria da iniciativa privada, com a participação da sociedade civil organizada através do terceiro setor, não exclusivizam a responsabilidade para o poder público, seja municipal, estadual ou federal, e se unem como forma de agregar valor ao seu patrimônio histórico, como forma de agregar valor ao seu potencial turístico, como forma de agregar valor para que a gente encontre o tripé da sustentabilidade, sendo economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. Então, a Rota das Falésias, que trouxe um grande desenvolvimento, a vinda de turistas, a circulação de dinheiro, é um exemplo dessa união de esforços regionais, onde todos ganham e os recursos públicos e privados são otimizados na busca do bem-estar social. E assim pensou o governo federal, quando, em 2015, em janeiro de 2015, sancionou a Lei Federal 13.089,
também conhecida como Estatuto da Metrópole, que é a Lei Federal 13.089 de 2015. Tem algum aluno do curso de Direito aqui? São poucos, né? E que nem tiveram a disciplina de Direito nos outros cursos. Quem já estudou a disciplina de Direito Constitucional ou tem aí alguma curiosidade pelo direito municipal, conhece que a Constituição Federal de 88, desde a proclamação da República do Brasil em 1889, que nós tivemos ao longo dos anos inúmeras constituições federais. A última, mais recente, apesar de inúmeras emendas, é a Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988. Essa Constituição, também chamada de Constituição Cidadã, essa Constituição é conhecida como a Constituição Municipalista, porque foi nesta Constituição que os municípios ganharam a formatação que a gente conhece hoje, ganharam a sua autonomia, ganharam repasses financeiros estabelecidos na Constituição, como o Fundo de Participação dos Municípios, que é uma cota-parte do Imposto de Renda e do Produto e do Imposto de Produtos sobre Produtos Importados, ganharam a cota-parte na circulação do ICMS, enfim, ganharam a sua autonomia financeira, mas, ao mesmo ponto, ganharam inúmeras responsabilidades na prestação de serviços essenciais, com educação, com saúde, com a formação da Guarda Municipal, com o controle do trânsito, com o saneamento básico, com a prestação de serviços de manutenção de estradas, enfim. Em 88 para cá, os municípios ganharam a sua autonomia financeira, mas também ganharam inúmeras responsabilidades. De lá para cá, é notoriamente crescente a insatisfação da população com a prestação desses serviços públicos, né? A gente vê cada vez mais as pessoas, em especial na qualidade da educação pública e, em especial, no atendimento da rede hospitalar de saúde pública. E a gente vê inúmeras dificuldades nesse sentido. De lá para cá, se tentou planejar as cidades. É tanto que houve uma inúmera discussão no Congresso Nacional. Cumprimentar aqui o doutor Falcão, chegando aqui, um prazer estar recebendo, fica à vontade. E de lá para cá houve uma vasta discussão no Congresso Nacional, que culminou no ano de 2001 com a promulgação do Estatuto da Cidade, que inclusive teve um cearense, à época, no Congresso Nacional, como relator, que foi o ex-deputado federal Inácio Arruda, que foi o relator lá no Congresso Nacional do Estatuto da Cidade. Época em que os parlamentares e a sociedade entendiam que somente na organização das políticas públicas da cidade, através da regulamentação do artigo 182 da Constituição Federal, a gente conseguiria maximizar os recursos públicos no atendimento e na prestação dos serviços públicos à sociedade. 14 anos depois, em 2015, desde 2007, já houve uma discussão que culminou em 2015 com a promulgação da Lei Federal 13.089, de 12 de janeiro de 2015, também conhecida como Estatuto da Metrópole, porque a sociedade civil, através dos seus representantes legais constituídos, lá no Congresso Nacional, onde tem 513 deputados federais e 81 senadores, entenderam que não se trata mais de planejar somente as cidades. A nossa responsabilidade agora, doutor Falcão, é de planejar as metrópoles, de planejar o desenvolvimento regional com base na sustentabilidade. É por isso que esta lei federal, cuja discussão começou em 2011 e só foi concluída essa discussão em 2015, com a sanção da Lei Federal 13.089, obrigou os 27 estados da federação a fazerem o planejamento das suas regiões metropolitanas, que antes era de competência do Congresso Nacional criar. A época que era de competência do Congresso Nacional criar, só tinha uma região metropolitana no Ceará, que era a região metropolitana de Fortaleza, inicialmente composta por 5 cidades, Fortaleza, Maranguape, Pacatuba, Aquiraz e Caucaia, e hoje são 19 cidades, a época em que essas regiões metropolitanas, ainda datando de 1973, eram de competência federal a sua criação. Hoje,
Por força da Constituição Federal de 88, essa competência é das Assembleias Legislativas. Tanto é que hoje no estado do Ceará existem 3 regiões metropolitanas. Aquela criada por lei federal em 1973, que é a região metropolitana de Fortaleza. Em 2009, com 9 cidades, foi criada a região metropolitana do Cariri, com base no Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha. E, no último dezembro de 2016, com 18 cidades, foi criada a região metropolitana de Sobral, com base na cidade de Sobral, na Zona Norte. E alguns projetos de lei de autoria de deputados tramitam hoje na Assembleia Legislativa, tentando criar outras regiões metropolitanas, como a região metropolitana do Centro-Sul, com base na cidade de Iguatu, região metropolitana dos Sertões de Crateús, com base em Crateús, inclusive a região metropolitana do Vale do Jaguaribe, né? Também está tramitando na Assembleia, dentro dessa perspectiva de que não adianta mais somente estarmos pensando no tripé da sustentabilidade, pensando só no âmbito local, pensando só no Aracati, pensando só em Beberibe, pensando só em Fortim, pensando só em Aquiraz, pensando só no Eusébio. O planejamento deve se dar a nível regional para otimizar os recursos públicos envolvidos, unificar a iniciativa privada e o terceiro setor em busca do bem comum dentro do tripé da sustentabilidade. Aqui estão os artigos oriundos da promulgação da Constituição de 1988, que delegaram competência para que tivéssemos esse planejamento a nível regional. Em especial, o artigo 182, que trata da política de desenvolvimento urbano, lá na Constituição Cidadã de 5 de outubro de 88, e que foi regulamentado tanto pelo Estatuto da Cidade em 2001, como pela Lei Federal 13.089 de 2015, também conhecida como Estatuto da Metrópole, o que eleva o nosso planejamento a nível regional como forma de otimizar os recursos públicos e privados e a prestação do serviço público. Aqui estão as 3 regiões metropolitanas que foram criadas por força, uma de lei federal, em 1973, a região metropolitana de Fortaleza, e outras 2 por força de lei complementar estadual. A região metropolitana do Cariri, em 2009, com 9 cidades, e a região metropolitana de Sobral, em 2016, com 18 cidades, tendo como base a cidade de Sobral, na Zona Norte. A lei complementar de 73, que criou a região metropolitana de Fortaleza, inicialmente com 5 cidades, Fortaleza, Caucaia, a minha terra natal, Maranguape, Pacatuba e Aquiraz, e hoje são 19 cidades que integram a região metropolitana de Fortaleza. Aí estão as cidades de Trairi até Chorozinho, Cascavel, Pacajus, Horizonte, Pindoretama, Aquiraz, Itaitinga, Guaiúba, Maranguape, Pacatuba, Eusébio, Maracanaú, Fortaleza, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Paracuru, Paraipaba e Trairi. São as 19 cidades que integram a RMF. A região metropolitana do Cariri, recente, em 2009, sancionada pelo ex-governador Cid Gomes, com 9 cidades, tendo como base o eixo Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. Está aí as 9 cidades da região metropolitana do Cariri. Essa apresentação também, Marcos, vai ficar à disposição, né, pessoal? E a região metropolitana de Sobral, recente, lei complementar estadual agora, do último dia 27 de dezembro de 2016, professor Pedro Henrique. Não fez nem aniversário ainda, que criou a região metropolitana de Sobral, com 18 cidades a partir da cidade de Sobral. E o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. O que é isso, George? Esse foi um instrumento que a Lei Federal 13.089, repetindo para gravar, também conhecida como Estatuto da Metrópole, fez como obrigação. Todas as 27 unidades da federação, todos os 27 estados, são obrigados, sob pena do governador do estado e do secretário das cidades, responder por ação de improbidade administrativa, e o prefeito local, que não adequar o plano diretor a este plano de desenvolvimento urbano, no prazo de 3 anos da promulgação, da sanção dele, também responder por improbidade administrativa com ação interposta pelo Ministério Público. Então, é uma lei federal que condiciona, que obriga
todos os estados elaborarem esse plano de desenvolvimento urbano integrado das suas regiões metropolitanas. Por isso que é importante acompanhar essa tramitação na Assembleia Legislativa com a perspectiva de criar uma região metropolitana aqui no Litoral Leste, porque isso faz com que tenha esse planejamento e haja recursos do governo federal e do governo do estado para serem alocados na região para poder atender às demandas colocadas por esse plano de desenvolvimento. Então, esse PDUI, é um nome complicado, mas é fácil da gente decorar. Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, hoje é uma realidade e uma obrigação por força de lei federal chamada Estatuto da Metrópole. E aqui, só para exemplificar, o PDUI é um instrumento no qual são definidas as diretrizes para o desenvolvimento urbano da região metropolitana, repetindo, no caso do estado do Ceará, atualmente existem 3 regiões metropolitanas. Os princípios do PDUI, a prevalência do interesse comum sobre o local, o compartilhamento de responsabilidades dentro da base da sustentabilidade e da responsabilidade do ente público com a iniciativa privada e o terceiro setor, a autonomia dos entes federativos, é obrigado que se tenha autonomia para poder resolver as peculiaridades no âmbito regional, observância das peculiaridades regionais e locais e gestão democrática das cidades, efetividade no uso dos recursos públicos e busca do desenvolvimento sustentável. E as diretrizes específicas do estabelecimento de meios compartilhados de organização administrativa e a compatibilização dos planos plurianuais, a lei de diretriz orçamentária e orçamentos anuais, que são os 3 instrumentos contábeis que são obrigados pelo poder público. O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual também devem ser compatibilizados com o plano de desenvolvimento urbano. E aqui o que eu tinha falado para vocês agora há pouco, o artigo 21 da Lei 13.089 colocou que incorre em improbidade administrativa, Tássio. Tanto o governador e o secretário das cidades que deixar de criar esse plano de desenvolvimento urbano integrado, como o prefeito, lá no inciso 2º, que deixar de tomar as providências necessárias para garantir o cumprimento do dispositivo no parágrafo 3º do artigo 10 desta lei, que é exatamente adequar, através de uma lei na Câmara Municipal, adequar o plano diretor a esse plano de desenvolvimento urbano regional, compatibilizando o interesse local com o interesse regional na forma da lei. Aí os caminhos legislativos, para poder se transformar em lei, afinal de contas, quis a lei federal que esse plano não fosse através de um decreto do governador ou elaborado por uma equipe, mas sim através de uma lei complementar estadual. Então, será feito todo esse estudo para a elaboração desse plano, mas ao final será votado na Assembleia Legislativa, depois de aprovado, encaminhado para a sanção do governador Camilo Santana. A dinâmica do processo, toda essa que a gente falou, não dá nem para ver de longe, está muito pequenininho, né, Marcos? Aí, mas, enfim, é um resumo de tudo isso que a gente colocou, em especial com a participação popular nas discussões, antes de se encaminhar à Assembleia Legislativa, para que possam ser discutidos nas comissões, votado em plenário e encaminhado ao governador para a sanção do plano de desenvolvimento urbano integrado, com base na Lei Federal 13.089. O desafio empresarial, afinal de contas, nada isso se consolida se não tiver a participação da iniciativa privada, com vários interesses também da iniciativa privada, com respeito ao ambiente correto, com respeito ao meio ambiente, preservando a sua utilização pelas gerações vindouras, pelas gerações futuras, bem como ser socialmente justo dentro daquele tripé da sustentabilidade. Muito obrigado, Jorge Lobo Valentim, ficamos aí à disposição.
Antes que a Assembleia se manifeste acerca do que foi dito aqui, foi exposto, eu gostaria de fazer uma pequena consideração acerca da importância da mentalidade e da cultura de um povo e dos seus governantes a respeito dessa matéria. Eu creio que planejamento, muito mais do que leis, do que regras que existam, depende da mentalidade do povo. No Brasil, pela primeira vez no Nordeste, Celso Furtado trouxe essa ideia de planejamento para o Nordeste, através da Sudene, a época do governo Juscelino Kubitschek, e sempre contou com muita dificuldade para organizar esse planejamento regional. No estado do Ceará, foi Virgílio Távora, primeiro governo que elaborou um plano de governo, foi Virgílio Távora, em 1962. E, ao longo dos anos, a nossa experiência mostra que as pessoas, que os governantes estaduais, municipais, pouco se interessam por essa matéria. Sei que agora há leis, há regras mais impositivas que obrigam, né? Mas, ao longo dos anos, essa vontade de planejar é muito pouca, é muito pequena. Talvez nós, povos latinos, em geral, não somos tendentes a nos organizar. A questão da disciplina, né? Nós não somos muito disciplinados. Então, isso exige disciplina. Planejamento é disciplina, é organização. Então, eu pergunto o seguinte, dando um exemplo aqui simples, eu conheço muito bem o Vale do Jaguaribe e sei que inúmeros municípios jogam os seus esgotos dentro do rio. Jogam. Esgotos sem nenhum tratamento, entendeu? Quer dizer, isso mostra, ao longo dos anos, não estou criticando nenhum prefeito A ou B ou C, né, mas ao longo dos anos, os nossos gestores não se preocuparam jamais em tratar das questões básicas da população através de um plano de trabalho, um plano de governo, que permanecesse, inclusive, de um mandato para outro, de um governante para outro. Então, eu pergunto o seguinte, a minha consideração é a seguinte, com que dificuldades, por exemplo, o Instituto, né, que é um instituto de pesquisa e também de planejamento, né, que dá suporte aos deputados estaduais nessa parte, com que dificuldades vocês contam, ou se vocês já observaram que ao longo dos últimos anos essa mentalidade tem sido alterada, tem sido mudada? Essa própria mudança de comportamento no Congresso Nacional, né, de mudança do Estatuto da Cidade para o Estatuto da Metrópole, já é uma grande demonstração de que há uma mudança de cultura, de não mais planejamento no âmbito local, mas planejamento no âmbito regional. E, sem dúvida alguma, no tocante ao exemplo específico que você deu, da questão da poluição dos rios e dos recursos naturais, hoje a legislação ambiental é uma legislação muito severa, né? O que a gente precisa ampliar é o cumprimento dela e a fiscalização por parte do poder público responsável. Mas, sem dúvida, eu acredito que há sim uma mudança de cultura, lenta, gradativa, mas que vem ocorrendo, em especial no planejamento regional e nesse tripé que a gente falou da sustentabilidade, que inclui a questão do meio ambiente sustentável. Então, eu acredito sim que vem, apesar de lento, mas vem havendo uma mudança, né? Pois não. A gente percebe que existe uma mudança de legislação e que essa legislação passa a compreender o planejamento a partir das metrópoles e não a partir dos municípios isolados. Eu pergunto, o senhor citou algumas regiões metropolitanas. Existem municípios hoje fora desse contexto? De estar abraçado dentro de uma circunscrição metropolitana para que seja pensado junto? Ou isso está acontecendo de maneira orgânica
e não planejada? É uma tendência, criou-se a lei, mas existe um agente que está caminhando para esse planejamento? Olha, formalmente, criada por lei, só existem 3 regiões metropolitanas. Como a gente falou, a de Fortaleza, a do Cariri e a de Sobral. E o que vai ser contemplado por obrigação legal nos termos do Estatuto da Metrópole são só essas regiões metropolitanas formalmente constituídas. E logo após a promulgação dessa lei, chamada Estatuto da Metrópole, ampliou-se o número de projetos de leis na Assembleia Legislativa, tendo em vista que a competência hoje é das Assembleias e não mais do Congresso Nacional, para a criação de novas regiões metropolitanas. Agora, isso não impede que esse instrumento, que se chama PDUI, que está sendo feito por força da lei federal, seja executado pelas organizações regionais do Vale do Jaguaribe, dos Sertões de Crateús, da Serra da Ibiapaba, do Litoral Leste, que mesmo não sendo contemplados como uma região metropolitana formal na Assembleia Legislativa, mas que podem estar adotando o seu planejamento de forma regional, como forma de otimizar os recursos públicos e privados e encontrar alternativas de desenvolvimento. E isso o Ceará também já vem dando exemplos. Fortaleza acabou de fazer o Fortaleza 2040, que planeja a cidade para os próximos anos, e também o governo do estado do Ceará lançou o Ceará 2050, que é uma forma também de se planejar para os próximos 33 anos. Então, respondendo a sua pergunta, independente de ter uma lei complementar estadual que estabeleça aquela cidade como integrante de uma região metropolitana, mesmo assim os municípios de forma regional podem se organizar na busca de encontrar soluções compartilhadas. Plácido Forte, nosso radialista e aluno de Direito, quer fazer a pergunta. Boa noite a todos. Boa noite. Eu saúdo o doutor George Valentim e o parabenizo por essa grande explanação. Agradeço a casa, a nossa casa, a FPJ, da qual eu sou aluno com muita honra, pessoal do Instituto, na pessoa do nosso querido Antônio Henrique. E eu sou entusiasta, doutor George, dessa temática, da questão do associativismo, do regionalismo. Inclusive, nós tivemos agora, há bem pouco, a participação do superintendente, é essa nomenclatura, Falcão? Essa é a denominação do IBGE, no nosso programa de rádio, e tratamos também a respeito desse tema. Há uma mudança gradual e lenta nesse sentido, no nosso entendimento, porque hoje nós temos cerca de 70 regiões metropolitanas no país. Nós temos oficialmente as 3 no estado, os 19 municípios que compõem a da região metropolitana da capital, os outros 9 do Cariri, os 18 da região de Sobral, tendo o epicentro na Princesa do Norte, e nós temos esses 3 projetos que dormitam na Assembleia. Do Sertão Central, tendo Quixeramobim como foco, do Sertão dos Inhamuns, com Crateús, e nós temos do Vale do Jaguaribe, que é de autoria, inclusive, do deputado Leonardo Pinheiro. E eis aqui a minha pergunta, porque a citação que faz o deputado no projeto já protocolado no Poder Legislativo, ele engloba 18 municípios da nossa região, e Aracati não figura entre esses, o que para nós é extremamente preocupante, porque se o projeto for aprovado da maneira que lá está, e que ninguém possa intervir para a inserção de Aracati, Fortim e Icapuí, nesse contexto ficaria uma situação evidentemente ruim, porque nós estaríamos, bem dizer, excluídos, porque a região metropolitana de Fortaleza vem até Cascavel, e de Beberibe a Icapuí, esses outros 4 municípios que compõem o litoral leste, nós estaríamos, bem dizer, isolados do restante do estado, neste contexto, partindo do pressuposto que para nós fundarmos uma região metropolitana entre apenas esses 4 municípios, seria uma coisa meio que inviável. Beberibe estaria isolada nesse contexto, e Aracati, Fortim e Icapuí também fora desse montante no que diz respeito ao Vale Jaguaribano. Eu gostaria de lhe perguntar
justamente a respeito disso, quais são os caminhos que nós, sociedade civil organizada, através das instituições, possamos fazer essa conexão com a Assembleia Legislativa, com o próprio deputado, para que nós possamos ter essa inserção desses outros 4 municípios, para que nós não nos isolemos do restante do Estado. Parabéns mais uma vez. Tácito, todo projeto de lei tem uma tramitação longa, né? Ainda mais quando se trata de uma lei complementar estadual, não é uma lei ordinária. A criação das regiões metropolitanas, aí sim, ainda mais, a tramitação ainda é mais alongada, com sessões de interstício, passando por várias comissões. Em cada comissão se tem um presidente, se tem um relator. Então, há um percurso muito grande. Há o assessoramento técnico do INESP. Eu acho que esses seus argumentos são relevantes, são pertinentes, né? Principalmente quando se vê que parte das cidades do litoral leste já integram a região metropolitana de Fortaleza. A região do litoral leste já é tratada como uma das 14 regiões administrativas na divisão do governo do estado do Ceará. Então, acho que são questões pertinentes que, à época certa da tramitação, é interessante que a sociedade civil organizada, ou diretamente, ou através da prefeitura, ou através de alguma outra entidade, possa se manifestar na Assembleia com esses argumentos que, no meu sentido, no meu entender, sem querer criticar a atuação do parlamentar que fez essa propositura, no meu entender, são altamente pertinentes. Mais uma pergunta? Depois nós vamos ao sorteio. Boa noite. Boa noite. Todos e todas, né? Parabenizar, Jorge, você pela palestra. A FVJ pelo belo evento, né? E o Instituto aqui na pessoa. A palestra, ela traz algo muito pertinente, que é a questão da zona urbana. Levando em consideração, você disse que o estado do Ceará tem 184 municípios, e nós sabemos que os municípios, ele tem a população inferior a 100 mil habitantes, e que muitos são menos que 50 mil habitantes. E os municípios, eles têm a sua zona rural maior do que a sua zona urbana. Então, como é que esse plano faz o olhar para a zona rural dos municípios? São apenas 9 cidades, das 184, que tem mais de 100 mil habitantes, somente 9. Recentemente, Iguatu, com 101 mil habitantes, alcançou essa meta. E essa questão do esvaziamento do campo, o esvaziamento da zona rural, é um processo que vem acontecendo no Brasil há muitos anos, né? Desde que a região sudeste se industrializou, que levou essa industrialização para várias outras regiões do país, que vem havendo esse processo de migração do campo para as cidades. O Brasil da década de 50 era um Brasil rural. Hoje, a nossa população, a imensa maioria, se concentram nas cidades. Então, realmente, esse instrumento trata da questão do planejamento urbano. Agora, nada impede que nas discussões que vão ser feitas no âmbito da sociedade, levando em conta o interesse e a peculiaridade local, que se coloquem estas situações. Afinal de contas, em especial no estado do Ceará, a gente sabe que, assim como no Brasil, boa parte da população hoje se concentra nas cidades, boa parte da nossa economia hoje vem da indústria, dos serviços e do comércio. No estado do Ceará como um todo, a nossa economia hoje gira em torno de 4% a 5% vem do campo, vem da agropecuária, é muito pouco em relação a 100% da nossa economia, mas com certeza, na hora da discussão local, na hora em que a sociedade estiver participando através das oficinas e audiências, essas questões devem ser locadas e cada plano tem que ter a cara da sua localidade. Então, com certeza, se há questões dessa natureza para serem abordadas, o momento também é oportuno, apesar do Estatuto vir regulamentado mais essa questão da política pública urbana, mas não impede que nas discussões locais sejam tratados assuntos relativos à zona rural e ao campo. Boa noite a todos. Eu primeiro gostaria de me desculpar, Jorge, pelo meu atraso. O plantão faz isso, né? A gente não controla a nossa demanda de pessoas que a gente atende. E é satisfação muito grande em estar aqui. Eu vou falar por um outro viés. Aí eu falo pela situação política em que a gente precisa que os agentes políticos, os agentes públicos,
eles estejam envolvidos e antenados realmente com os desejos da sociedade, em que eles as representam, né, as comunidades, e isso, a gente viu essa representatividade muito boa em Maranguape, que tem uma força muito grande política no estado do Ceará, mas eu queria destacar que aqui se produz conhecimento, né? Eu queria valorizar o papel hoje da faculdade. Em nenhum planejamento pode ser descartado o papel da faculdade nesse microcosmo aqui, nessa microcidade que nós estamos aqui. Nós temos o terceiro setor que está aqui, entidades como empresariais, o SEBRAE que se encontra aqui como terceiro, o IVJ, a faculdade que é detentora do conhecimento e que ela transmite e recebe por isso o conhecimento, e ela precisa ser a grande fomentadora de todos esses momentos de discussão sobre o desenvolvimento da sociedade em que ela está incluída. E hoje a FJ ela não é só representativa para o Aracati, mas sim para uma grande comunidade, região metropolitana de conhecimento, que é o que a faculdade representa. E nós, como pessoas políticos que somos, precisamos ter essa impressão que nos passa de que as decisões são tomadas muito verticalmente, né? De que vem como uma política de um governo, de alguma coisa. A gente sabe que o desenvolvimento das cidades do interior, principalmente no estado de Ceará, tiveram um impacto muito grande na época do Tasso Gereissati, quando ele levava para o interior as atividades industriais, ele criou essa política de trazer indústrias para o interior. Estas cidades, a partir daí elas se desenvolveram, cresceram, e ainda hoje tem na mentalidade das pessoas que é aquela indústria que capta mão de obra barata, de pouca formação, de pouco conhecimento, que ela que vai fazer desenvolver aquele local. Quando, ao contrário, hoje eu tenho certeza que o conhecimento é que faz com que a gente tenha cidades com potencial muito maior de desenvolvimento, e o Aracati é uma dessas cidades com esse potencial, por instituições como a FJ, como o Instituto Federal, e uma série de outras escolas que aqui estão. Então, eu sei que a sua figura pública e política, a gente precisa que você esteja sensível a isso e que no Instituto possa captar esse tipo de informação que é gerada aqui todo dia, para que as políticas públicas venham a beneficiar cada vez mais a comunidade aracatiense. A minha pergunta, assim como não poderia ser, na sua visão como política, o papel, a participação popular nessas decisões. Às vezes um gestor vem impor a sua vontade, cria uma determinada situação para aquele plano de desenvolvimento de lá. Qual o papel seria, então, dessa participação popular, desses agentes que a gente faz? Qual seria o papel definitivo? Como um político poderia, na sua visão política, de fomentar isso aí, tanto no planejamento, como na participação, no orçamento participativo, na LOA, né? Que em todos os momentos da vida pública, a participação popular. Qual o papel dela para a gente definir um bom desenvolvimento urbano, principalmente para a nossa região aqui do Aracati? Bom, doutor Falcão, acredito até que o legislador, já preocupado com essa certa decisão verticalizada, que faz parte da cultura, né, do nosso, infelizmente, da cultura do nosso país, já colocou que, em respondendo especificamente com relação à elaboração desse planejamento que a lei coloca como obrigatório, primeiro ele colocou a obrigatoriedade de audiências públicas e oficinas em cada uma das cidades envolvidas naquela região metropolitana. Por exemplo, na região metropolitana de Fortaleza tem 19 cidades, e cidades grandes como Fortaleza e cidades menores como Paraipaba, mesmo assim quis o legislador, até mesmo para garantir a participação da sociedade civil, a participação popular, que fosse realizado pelo menos uma oficina e pelo menos uma audiência pública em cada uma das cidades integrantes da região metropolitana. Então, já preservou na lei originária a participação da sociedade, quando colocou a obrigatoriedade de ter essa audiência pública e de ter essa oficina. E colocou também o Ministério Público como órgão integrante obrigatório, como partícipe desse processo, na forma de fiscal da lei. Tanto para averiguar que todos os requisitos legais exigidos pela legislação estão sendo cumpridos, inclusive para observar se a participação está havendo uma participação efetiva da comunidade através das oficinas e através das audiências públicas. E, logicamente, que dessas oficinas e audiências públicas
sairão documentos, sairão atas registradas, cuja participação popular, a opinião das pessoas, não vai poder ser desconsiderada na formatação final desse processo. E, além de que, no processo legislativo, no âmbito das assembleias legislativas, também é obrigado a ter audiências públicas no âmbito das comissões temáticas, para que também possa se ouvir a população diretamente interessada. Bom, meus amigos, estamos encerrando o nosso evento, a nossa palestra com o doutor George Valentim. E, nesta oportunidade, queremos agradecer o seu trabalho, a sua presença aqui entre nós, e dizer que as suas palavras sairão dessa sala e ganharão o campo, ganharão os municípios, as cidades, através dos nossos estudantes, dos nossos professores. Portanto, meu caro George Valentim, muito obrigado em nome da faculdade, em nome dos professores e alunos desta instituição. Eu que agradeço mais uma vez, professor, e lembrando também que a gente vai estar no INESP à disposição para poder fazer o encaminhamento também, se preciso for, do encaminhamento do IVJ como entidade de utilidade pública estadual. Também eu acho que é importante esse reconhecimento a nível estadual, e a gente quer se colocar à disposição tanto para isso como para outras oportunidades. Muito obrigado pelo convite. Este é um programa do Instituto do Vale do Jaguaribe, IVJ, em parceria com a Faculdade do Vale do Jaguaribe, FVJ. Até o nosso próximo encontro.